Bom dia, pessoal. Sou Elton Aquino. Vou falar sobre a configuração do Cloudflare com WordPress. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre o que é o Cloudflare e, em seguida, a gente vai fazer um passo a passo bem prático de como fazer essa configuração. Vamos lá. Bem, o que é o Cloudflare? O Cloudflare é um sistema de distribuição de conteúdo. A principal função dele, ele vai entregar as imagens, o conteúdo estático do seu site, seja em WordPress ou qualquer outro site. Ele oferece serviços de segurança, como proteção contra ataques de DDoS, proteção de vários tipos de injections e etc. Ele é um servidor DNS gratuito. Ele também oferece um certificado SSL gratuitamente. Ele funciona como um servidor proxy reverso, ou seja, como ele é configurado no DNS do domínio, ele está na frente do servidor do site. Então, nesse desenhozinho que a gente vê, tem os usuários entrando, os bots, seja Google ou Bing, que seja, e o ataque ele vai bloquear antes de chegar no seu servidor. Ele é agnóstico, ele funciona com qualquer tipo de plano de hospedagem, servidor, seja Apache, seja Windows, Linux, qualquer tipo de sistema, porque ele vai estar configurado antes do servidor. Né? Ele já tem 6 anos de existência. Vamos seguindo. O que ele oferece em termos de distribuição de conteúdo e otimização? O Cloudflare ele tem um primeiro pacote básico, que oferece já muitos recursos, e também o pacote Pro, que vocês vão pagar uma taxa, e tem outros pacotes, tem o Business, Enterprise, até para realmente sites bem grandes. Né? No pacote básico, ele já inclui a distribuição de conteúdo, tanto global como aqui no Brasil. Ele tem o cache estático de conteúdo, ele tem a função de minify de JavaScript, de CSL, HTML, ele tem recurso de limpeza de cache imediata. Ele tem também regras de cache, que você pode incluir até 3 gratuitamente. Acima disso, você pode passar para o pacote Pro. E ele tem o cache HTML, ou seja, ele vai pegar o seu site, fazer uma cópia estática dele e vai entregar. Quanto a recursos de proteção e segurança, na versão gratuita, ele vai ter bloqueio de ameaças já conhecidas, que já são mais conhecidas, mais básicas. Ele tem bloqueio de spam nos comentários do WordPress. Ele vai ter proteção DDoS num nível básico. Num nível avançado, ele vai estar só na versão Business. Ele tem o certificado gratuito. Ele tem estatísticas de acesso ao site, seja de visitantes, de tráfego, ele também vai te dar isso. Ele tem essa função Always Online, que ele vai pegar algumas páginas do seu site, vai criar uma versão em HTML estático, e caso o seu servidor saia do ar, tenha algum problema, ele vai entregar essa versão. Tá? Na versão Pro, ele vai ter o Application Firewall específico para WordPress, ou seja, aqueles ataques contra o WordPress, que já são conhecidos, existem regras específicas para o WordPress que você pode ativar. Ele também tem as regras do OWASP, que é uma organização que já trabalha em cima desses tipos de ataque e criam regras para o Mod Security. Então, tudo isso vai estar disponível de uma forma bem simples de ativação. Você vai entrar no painel de controle, vai clicar no botão e já vai estar ativo, vai estar funcionando. E no Pro você vai ter uma estatística de acesso mais detalhada a cada 15 minutos. Tá? A versão também do Always Online vai funcionar de uma forma mais a cada 3 dias, e o outro só vai, por exemplo, no Always Online, ele vai pegar uma cópia do seu site a cada 7 dias e vai atualizando, no outro já é mais frequente. Né? Tá. Agora a gente vai entrar na parte de configuração mesmo. Como é que eu faço para configurar o Cloudflare no meu site que usa o WordPress? A primeira coisa é você acessar o site do Cloudflare, que é cloudflare.com, clicar no botão Sign Up, e você vai botar o seu e-mail e senha, pronto. Aí vai entrar nessa página que vai pedir o domínio do seu site. Você vai digitar aqui o domínio, apertar lá Scan DNS Records. O que ele vai fazer? Vai passar um videozinho explicando como é que é o Cloudflare e ele vai
passar uma verificação o que você tem de registro DNS no domínio. Tá? Aí vai aparecer essa página onde você vai ter a tabela DNS com as entradas ali. Aí você vai precisar conferir se está tudo certo. Por exemplo, se você usa um e-mail do Gmail, você tem que dar uma olhada se está ali registrado. Se você usa cPanel ou Flash, um painel de controle, você deve criar um subdomínio, se já existe, você deve criar um subdomínio para você conseguir acessar o cPanel diretamente. E aqui a gente vê, onde tem a nuvenzinha laranja, ele vai estar passando no cache. Onde está cinza, ele vai pular. Então eu posso ter entradas aqui que não participam do cache, que eu não quero utilizar, eu só configuro aqui. Tá? Esse aqui esse painel ele é gratuito, vai estar incluído. Tá? Você pode incluir qualquer tipo de entrada DNS nesse painel. Aí em seguida ele vai perguntar qual plano que eu quero assinar. Tá? Nessa opção eu vou botar o plano free. Tá? Aí só free, ok, continua, não vai pedir cartão de crédito, não pede nada, só concluir. Tá. Aí nessa página ele vai dar os servidores DNS que eu tenho que atualizar. Lá no registro.br ou no site que eu registrei o domínio, eu vou atualizar os DNS. Como eu vou estar mantendo no mesmo servidor, não vai ter downtime, vai continuar, só vai trocar o DNS. O resto vai continuar tudo igual. E vou atualizar, esperar e clicar ali Check Name Service para atualizar no painel de controle que já está ok. Depois que tiver tudo ok, ele vai liberar lá o site completo com todas as opções. E aí eu preciso configurar o WordPress para ele funcionar com o Cloudflare corretamente. Né? Então eu vou entrar lá na função Page Rules, que está ali, está até um pouco mais escura a cor, e vou criar uma regra para que o admin do WordPress não participe do cache. Se eu tiver, quando eu estiver lá administrando o WordPress, instalando algum plugin ou publicando alguma coisa, eu não quero que o cache atrapalhe lá a navegação no site. Então eu vou criar uma regra aqui, vou botar o domínio, vou botar um asterisco, domínio barra wp-admin, outro asterisco, e vou criar aqui o cache level e vou botar bypass, que é para pular o cache. E vou desabilitar as funções de performance. Tá? Aí dessa forma, o que eu estiver fazendo no admin não vai interferir no cache do Cloudflare. Em seguida, eu vou entrar ali no ícone Speed para verificar as opções que o Cloudflare nos dá. Ele tem uma opção de auto-minify já para JavaScript, CSS e HTML. Então, se eu, por exemplo, não estou usando nenhum... O WordPress tem aplicativos que fazem isso, não é? Mas se eu posso desabilitar no WordPress e usar o do Cloudflare, por exemplo. Não é bom usar os dois ao mesmo tempo. Eu posso escolher um ou outro e ativar aqui automaticamente. E essa opção também, Rocket Loader, ele vai fazer os arquivos que estão JavaScript no WordPress, ele vai entregar diretamente através do cache. Por exemplo, se eu tenho um módulo Facebook, eu tenho um módulo Instagram, que tem aquele JavaScript que demora para carregar, o Cloudflare vai salvar esse JavaScript e vai entregar através dele. Eu posso tanto botar uma versão automática para ele botar tudo, ou manual, só o que eu botar uma tag específica para ele entregar aquele JavaScript que eu quero que entre através do Cloudflare. Tá? Essas funções eu recomendo ir ativando aos poucos, verificar no site se está ok, porque você não tem nenhuma opção de depuração. Você ativa, verifica se está ok. Se não tiver ok, não tem muito o que fazer. Tá? Então é bom verificar, talvez o plugin do WordPress que faz o Minify funciona bem, mas talvez do Cloudflare não funcione tão bem. Então é bom verificar e comparar o que está funcionando melhor. Tá? Tá ok. Aqui, depois de 24 horas no plano free, ele vai dar as estatísticas de acesso ao site. Tá? Num cenário ideal, a gente vai ver um gráfico assim. Tá? Quanto mais acessos o site tiver, mais cache ele vai estar utilizando. Aqui a gente vê que está acima de 80% de cache, ou seja, mais de 80% do tráfego gerado pelo site está vindo através do cache do Cloudflare. Isso nos dá uma demanda bem menor na máquina, né, no servidor que eu estou utilizando. Então eu posso economizar muitos recursos
utilizando esse sistema, tá? Mas nem sempre vai ser assim de primeira, né? Às vezes você configura o Cloudflare e o resultado está aquém disso, não está tão bom assim. Então a gente precisa ainda fazer alguns ajustes para melhorar essa performance, né? Que a gente está falando a seguir. O que vai nos ajudar a conseguir um resultado ideal é utilizar os plugins de cache que já existem para o WordPress, para que eles se comuniquem melhor com o Cloudflare. O que eu indico principalmente é o W3 Total Cache, e entrar lá na aba Browser Cache e ativar as opções de header, de set expires header, set control header, botar a tag, porque isso aí vai dar a informação que o Cloudflare precisa para botar esses arquivos no cache ou para retirar eles do cache quando o site for atualizado. Tá? O W3TC, por exemplo, ele tem uma extensão específica para o Cloudflare que você pode ativar ali e fazer um gerenciamento básico do Cloudflare direto através do WordPress. O WP Super Cache precisa ativar essa opção de limpar o cache quando uma página nova é publicada. E existem também alguns plugins que eles fazem a limpeza do cache no Cloudflare. Principalmente na próxima página a gente está falando sobre o cache HTML, para limpar o cache quando se usa o cache em HTML. Vamos passar, a gente vai explicar melhor. Bem, se você configurou tudo e ainda assim você não tem uma performance na casa dos 80%, existe a opção de usar o cache Everything, que ele vai fazer o cache HTML, vai criar uma versão estática do seu site. Mas é claro, isso aí só vai servir para aquelas páginas que seja do blog, as páginas que são realmente estáticas, né? Por exemplo, se eu tenho um site e eu posso criar uma pasta, configurar o WordPress, a pasta post, para ser todos os posts do blog vão entrar nessa pasta. Então eu já sei que essa pasta é de conteúdo estático, ela não é de e-commerce, não é uma página que fica atualizando toda hora. Então eu posso pegar essa pasta e configurar uma regra no Cloudflare para usar o cache Everything, ou seja, ele vai criar uma versão em HTML e entregar isso de uma forma bem rápida. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou lá no page rule, vou criar a regra aqui com asterisco, domínio, barra, posts, que foi a configuração que eu passei, e vou alterar aqui o cache level, vou colocar cache everything, o browser cache time to live 30 minutos, e aqui o Edge Cache Time to Live 2 horas, que é o tempo mínimo na versão gratuita. Na versão Pro, você consegue baixar para 15 minutos e 1 hora. O Browser Cache vai ser o navegador do usuário, e o Edge Cache vai ser o cache do Cloudflare. Ou seja, vou falar para o usuário atualizar o cache a cada 30 minutos, e no Cloudflare vai atualizar a cada 2 horas. Ou seja, eu tenho uma página de conteúdo estático, que ela vai atualizar mais ou menos a cada 2 horas, no máximo 2 horas e meia ela vai estar atualizada. Isso se eu não for lá e clicar para limpar o cache manualmente lá no painel de controle. Tá? Então isso é muito relevante quando eu sei que eu vou ter uma demanda muito grande para o site, ou eu sei que tem uma parte do site que é estática mesmo, ou eu tenho uma campanha preparada para uma página de um blog que eu estou lançando, então eu sei que vai ter um surto de acesso. Então eu posso pegar e configurar isso, que aí eu vou ter certeza que isso vai estar sendo entregue pelo Cloudflare e não vai estar afetando a performance da minha máquina. Entendeu? Tá, aqui eu só estou explicando no WordPress como é que eu faço para botar os posts numa pasta separada. Às vezes eu tenho algum tipo de personalização, os posts têm um nome tal, então eu posso criar uma regra com esse nome. Né? Tá? Como eu tinha dito, o Cloudflare oferece certificado SSL gratuito, basta alterar a configuração do WordPress, tá? Trocar para HTTPS, que ele já vai funcionar automaticamente. Tá? Só isso, porque você está configurando o DNS, você trocou o DNS do domínio, então ele vai ser entregue através do Cloudflare. Então basta trocar que o Cloudflare já vai verificar e já vai entregar via HTTPS, com um certificado válido. Entendeu?
Eu botei esse material para download no site cloudflare.wordpress.top. Vou abrir para perguntas também, mas eu queria falar um pouco também, talvez algumas dúvidas que vocês já tenham. Perguntar, mas e a Amazon? Será que a Amazon não oferece tudo isso que o Cloudflare tem? Realmente tem esses recursos todos, a maioria deles, só que eles vão estar todos fragmentados, segmentados, né? Você vai ter que configurar eles individualmente, talvez dê mais trabalho, cada um vai ter um preço ali específico. E no Cloudflare você tem a vantagem que você pega um pacote, seja gratuito ou seja o pago, já vai estar tudo pronto lá, uma forma bem simplificada de ativação dos serviços. Tá? É isso. Tem alguma pergunta, uma dúvida? Meu nome é Gabriel. Você falou com relação a HTTPS. Eu sei que você falou que é só aquilo na configuração do painel, mas e o banco de dados? É bom dar um match, trocar as referências para HTTP para HTTPS, com relação à questão de SEO, com relação à questão de link, redirect? Então, naquela configuração ali do WordPress, ele já vai passar a abrir todo o site com HTTPS, tá? E quando o certificado vai estar instalado lá no Cloudflare. No painel de controle do Cloudflare, você tem uma opção de instalar esse certificado no seu servidor também, para que a comunicação entre o Cloudflare e o servidor também seja criptografada, tá? Mas de configuração, basta trocar o endereço do site. Tá? Tá? Tem mais uma mais importante. O Cloudflare, como todos podem ter visto, ele funciona com relação ao nome, né? Então é site.com.br. Mas se o atacante, na questão da segurança, atacar o IP do servidor, existe alguma boa prática para que a gente feche uma conexão que o nosso usuário acesse nosso site somente vindo do WordPress? Porque eu tenho muito medo que o meu atacante venha direto para o meu IP do meu servidor. Então, quem está visitando o site não vai ver o IP do servidor, ele vai ver o IP do Cloudflare. Tá? Então, se você já está configurado, ele vai acessar via Cloudflare. O ataque vai ir para a Cloudflare, não vai ir para o seu servidor. Só se ele descobrir, mas ele vai ter que ter sido antes de configurar o Cloudflare, porque ele não vai saber qual é o seu IP da máquina final. Entendi. Só se eles de alguma forma descobrirem qual é o IP da sua máquina. Uma coisa antiga, né? Sim, se ele pegar o histórico antigo, ele vai descobrir, mas você pode trocar depois para outro. Isso. Sim. Fechar. Entendi. Sim. Existem versões mais avançadas do Cloudflare, tá? Essa eu falei sobre a Free e a Pro. Tem a Business e tem a Enterprise. Provavelmente na Enterprise vai ter essa conexão dedicada, né? Que vai fazer uma conexão para entregar diretamente. Entendi. Se existisse uma maneira de, por exemplo, lá nas configurações do Apache, se eu soubesse qual é o IP do Cloudflare, exatamente, ou qual é a forma que o Cloudflare acessaria, eu lá no meu Apache falaria, só vindo desse cara aqui. Sim. Você pode fechar essa questão da conexão criptografada, né? Entendeu? Talvez seja uma opção de configuração do Apache, do servidor com o Cloudflare. Você falou agora há pouco que ele tem anti-spam, a parte de segurança. Por acaso, ele substitui os plugins nativos de, por exemplo, o anti-spam, Archimedes e aquele WP Security ou o Security que protege até a Axis, diretório, quase tudo de segurança via painel de controle WordPress ou não? A versão Pro substitui muita coisa, porque ela tem o Web Application Firewall, tá? E nesse firewall ele já tem muita coisa que são plugins, já está incluído ali, tá? A questão do spam, ele tem uma opção, uma função que é justamente para bloquear esse tipo de spam nos comentários do WordPress, tá?
Então, muita coisa substitui, tá? Mas... Sim. No Free ele tem as funções mais básicas, de anti-spam, de bloqueio de ameaças. A questão do segurança, ele faz o seguinte, ele identifica alguma ameaça, então ele vai aparecer uma página de challenge. Responder uma pergunta, fazer alguma coisa para saber se é um robô ou não. Entendeu? Na versão Pro já é uma coisa mais sofisticada. Tá? Por exemplo, ele cria o cache. Se eu for na página, trocar uma palavra, ele vai trocar na hora a página ou tem um tempo de delay até aparecer no cache? Esse delay vai acontecer só se você estiver usando o cache everything. Vai ter o delay. Se não estiver usando, ele vai atualizar na hora. Tá? Porque você vai estar usando o cache reader, aquelas tags todas, que ele vai identificar que foi atualizado, foi trocado, e vai entregar a nova versão. Não, muito pequeno. Então, no cache everything você configura quantas horas você quer. No mínimo, na versão gratuita, é no mínimo 2 horas ali. Tá? Primeiro eu queria perguntar se você pode usar também as suas credenciais de segurança, ou se você tem que usar as do Cloudflare para usar o HTTPS. E também, segunda pergunta do camarada ali, em relação a descobrir o servidor, ele tem uma configuração, se eu não me engano, que você define os subdomínios para acesso direto. Isso talvez não fizesse com que fosse mais fácil descobrir aonde está o servidor? Nas versões pagas, você pode sim fazer o upload do seu certificado SSL para eles e usar o seu certificado. Tá? Quanto aos subdomínios, sim, se você usa o subdomínio e você não está usando o cache, você botou lá a nuvenzinha cinza, ele vai entregar direto no IP que você configurou. Então você vai descobrir. Por exemplo, o painel de controle cPanel, ele não funciona com o Cloudflare, dá erro lá de template. Então você tem que botar um subdomínio apontando para o IP lá do seu servidor cPanel. Então, nesse caso de subdomínio, vai entregar direto no IP. Tá? Obrigado pela apresentação e peço desculpas